grande conflito. Versão original. Ellen White. Capítulo 41. A desolação da terra. Os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, daí outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as pragas, a morte, e o pranto, e a fome. E serás queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, a chorarão. E sobre ela prantearão, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Apocalipse 18, versículos 5 a 10. Os mercadores da terra, que se enriqueceram com a abundância de suas delícias, estarão de longe pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora ficaram assoladas tantas riquezas. Apocalipse 18, 13 e versículos 15 a 17. Tais são os juízos que caem sobre a Babilônia no dia da visitação da ira de Deus. Ela encheu a medida de sua iniquidade, seu tempo chegou, e está madura para a destruição. Quando a voz de Deus reverter o cativeiro de seu povo, haverá um terrível despertar daqueles que perderam tudo no grande conflito da vida. Enquanto o tempo de graça estava em vigor, estavam eles cegos pelos enganos de Satanás e justificavam sua conduta pecaminosa. Os ricos se orgulhavam de sua superioridade sobre aqueles que eram menos favorecidos, mas haviam eles obtido suas riquezas pelas transgressões da lei de Deus. Relaxavam em alimentar o faminto, vestir o nu, tratar com justiça e amar a misericórdia. Procuraram exaltar-se e obter a homenagem de seus semelhantes. Agora foram despossados de tudo que os tornou grande, e são deixados empobrecidos e indefesos. Olham com temor para a destruição dos ídolos que preferiram em lugar de seu Criador. Venderam a alma pelas riquezas e prazeres terrenos, e não buscaram tornar-se ricos para com Deus. O resultado, sua vida foi um completo fracasso. Seus prazeres tornaram-se agora em amargor de fel. Seus tesouros foram corrompidos. Os lucros de uma vida inteira foram arrebatados num só momento. Os ricos olham com remordimento para a destruição de seus palacetes, para o esparrame de seu ouro e prata. Mas suas lamentações são silenciadas pelo temor
que os possui de perecer com seus ídolos. Os ímpios estão cheios de pesar, não por causa da pecaminosa negligência para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Lamentam que o resultado seja aquele que testemunham agora, mas não se arrependem de sua impiedade. Eles não deixariam, se pudessem, de tentar algum meio de vencer. O mundo vê aqueles de quem escarnecem e morfaram, os quais almejam eliminar, passarem incólumes através das pestilências, tempestades e terremotos. Aquele que é para os transgressores da sua lei um fogo consumidor, é para o seu povo um seguro pavilhão. O ministro que sacrificar a verdade para ganhar o favor dos homens, agora discerne o caráter e a influência de seus ensinamentos. É manifesto que os olhos oniscientes o estiveram observando, enquanto se encontrava no púlpito, enquanto andava pelas ruas, enquanto se misturava com os homens nas várias cenas da vida. Cada emoção de alma, cada linha escrita, cada palavra pronunciada, cada ato que levava os homens a folgarem num refúgio de falsidade, estiveram a esparramarem sementes. E agora, nas miseráveis e arruinadas almas que o cercam, contempla a colheita. Diz o Senhor: curam a ferida da minha filha, de meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e esforçastes a mão do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Jeremias 8:11, Ezequiel 13:22. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações. Uivai, pastores, e clamai, e rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Jeremias 23:1 e 2, capítulo 25, versículos 34 e 35. Ministros do povo e povo veem que não mantiveram a devida relação para com Deus. Veem que se rebelaram contra o autor de toda a lei reta e justa. O desprezo dos preceitos divinos deu origem a milhares de fontes de males, discórdia, ódio e iniquidade, até que a terra se tornou um vasto campo de combate, um fosso de corrupção. Essa é a visão que agora surge diante dos que rejeitaram a verdade e preferiram acariciar o erro. Nenhuma linguagem pode exprimir o desejo que o desobediente e desleal sente por aquilo que perdeu para sempre: a vida eterna. Homens a quem o mundo adorou por seus talentos e eloquência, veem agora essas coisas sob a sua verdadeira luz. Compreendem o que perderam por causa da transgressão e caem aos pés daqueles cuja fidelidade desprezaram
e zombaram, confessando que Deus os amou. O povo vê que foi enganado. Eles se acusam uns aos outros de terem sido lançados na destruição, mas todos se unem em amontoar e lançar suas mais amargas condenações sobre os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis. Eles levaram seus ouvintes a invalidar a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, estes ensinadores confessam perante o mundo a obra do engano. As multidões estão grandemente enfurecidas. Estamos perdidos, clamam. E vocês são os causadores de nossa ruína. E se voltam contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que, uma vez, muito admiraram, pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que antes os coroavam com lauréis erguer-se-ão para a sua destruição. As espadas que deveriam sacrificar o povo de Deus, são agora voltadas para o extermínio de seus inimigos. Por toda parte há conflitos e derramamento de sangue. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, aos ímpios entregará a espada. Jeremias 25:31. Por 6.000 anos o grande conflito esteve em curso. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estiveram em luta contra o poder do maligno para advertir, iluminar e salvar os filhos dos homens. Agora, todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em luta contra Deus. Chegou o tempo de reivindicar a autoridade de sua menosprezada lei. Agora, a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações. Os ímpios entregará a espada. A marca do livramento foi posta sobre aqueles que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Agora sai o anjo da morte, representado na visão de Ezequiel pelos homens com armas destruidoras, aos quais é dada a ordem: matai velhos, mancebos, virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todos os homens que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Diz o profeta: começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, versículos 1 a 6. A obra de destruição começa entre os que professaram ser os guardiões espirituais do povo. Os falsos atalaias são os primeiros a cair. Não há ninguém de que se compadecer, ou a quem poupar. Homens, mulheres, donzelas e criancinhas perecem juntamente. O Senhor sairá do seu santo lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, 21. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos de suas órbitas,
e lhes apodrecerão a língua da sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará um na mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão de seu companheiro. Zacarias capítulo 14, versículos 12 e 13. Na translocada contenda de suas próprias e ferozes paixões, pelo derramamento terrível da ira de Deus sem mistura, caem os ímpios habitantes da terra, sacerdotes, governadores e povo, ricos e pobres, exaltados e rebaixados. E serão mortos do Senhor naquele dia, desde a extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Na vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo conduz seu povo para a cidade de Deus e a terra é esvaziada de seus moradores. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna sua superfície e dispersa os seus moradores. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. Isaías capítulo 24, versículos 1, 3, 4 e 6. A terra toda parece um deserto desolado. As ruínas das cidades e vilas destruídas pelo terremoto, as árvores desraigadas, as ásperas pedras arrojadas pelo mar ou lançadas na própria terra. Espalham-se pela superfície, enquanto vastas cavernas indicam o lugar em que as montanhas foram separadas de seus fundamentos. Ocorre um evento prenunciado na última e solene cerimônia do dia da expiação. Quando o ministério do lugar santíssimo era concluído e os pecados de Israel removido do santuário em virtude do sangue da oferta pelo pecado, então o bode emissário era apresentado vivo perante o Senhor, e na presença da congregação o sumo sacerdote confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, pondo-o sobre a cabeça do bode. Levíticos 16, 21. De maneira semelhante, ao se completar a obra da expiação do santuário celestial, então, na presença de Deus, dos anjos celestiais e do exército de redimidos, serão postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Ele será declarado culpado de todo o mal que os fez cometer. E assim como o bode emissário era enviado para uma terra desabitada, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontra como um deserto despovoado e lúgubre. João, o revelador, prediz o banimento de Satanás e a condição de caos e desolação a qual a terra deve ser reduzida, e declara que tal condição existirá por 1000 anos. Depois de apresentar as cenas da segunda vinda do Senhor e da destruição dos ímpios, continua a profecia. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás,
e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-os no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Que a expressão abismo representa a terra em estado de confusão e escuridão é evidente de outras passagens. Com respeito à condição da terra no princípio, o registro bíblico diz: era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A profecia ensina que ela voltará, pelo menos em parte, a essa condição. Olhando avante para o grande dia de Deus, declara o profeta Jeremias: observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus não tinham essa luz, não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi, homem nenhum havia, e que todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas. Jeremias capítulo 4, versículos 23 a 27. Aqui deverá ser o lar de Satanás com seus anjos maus por 1000 anos. Limitado à terra, ele não terá acesso a outros mundos para tentar e assediar aqueles que jamais caíram. É nesse sentido que ele está preso. Não restou ninguém sobre o qual ele pode exercer seu poder. Está inteiramente apartado da obra de engano e ruína, que por tantos séculos foi o seu único deleite. O profeta Isaías, contemplando no futuro o tempo da queda de Satanás, exclama: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades? Que aos seus cativos não deixava ir solto para as suas casas? Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17. Por 6000 anos a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu suas cidades. E aos seus cativos não deixava ir soltos. Por 6000 anos sua cadeia recebeu o povo de Deus. E ele os manteria cativos para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços e libertou os prisioneiros. Mesmo os ímpios agora estão colocados além do alcance do poder de Satanás. E sozinho, com seus anjos maus, permanecerá ele a observar o efeito da maldição que o pecado produziu. Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Isaías 14, versículos 18 a 20. Por 1000 anos Satanás vagueará de um lugar para o outro na terra desolada.
para contemplar os resultados da sua rebelião contra a lei de Deus. Durante esse tempo, seus sofrimentos serão intensos. Desde sua queda, uma vida de incessante atividade baniu a reflexão. Agora está ele desapossado de seu poder e deixado a contemplar a parte que desempenhou desde a sua primeira rebelião contra o governo do céu, e para pressagiar com temor e tremor o terrível futuro, quando haverá de sofrer por todo o mal que causou e ser punido pelos pecados que fez cometer. Ao povo de Deus, o cativeiro de Satanás trará contentamento e regozijo. Diz o profeta: acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-te descanso do seu trabalho e do seu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás deste dito contra o rei de Babilônia, representado aqui por Satanás, e dirás: como cessou o opressor? Já quebrantou o Senhor o bastão dos inimigos e o cetro dos dominadores. Aquele que ferira os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Isaías capítulo 14, versículos 3 a 6. Durante os 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreições, tem lugar o julgamento dos ímpios. O apóstolo Paulo aponta para esse juízo como um evento que se segue ao segundo advento. Nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, ao qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Daniel declara que quando veio o ancião de dias, foi dado juízo aos santos do Altíssimo. Daniel 7, 22. Nesse tempo, os justos reinam como reis e sacerdotes de Deus. João, no Apocalipse, diz: vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4 e 6. É nesse tempo que, conforme predito por Paulo, os santos hão de julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 2. Em união com Cristo, julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, a Bíblia, decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Então a punição que os ímpios deverão sofrer é atribuída de acordo com suas obras e registrada em frente aos seus nomes no livro da morte. A segunda ressurreição ocorrerá no encerramento dos 1000 anos. Então os ímpios ressuscitarão dos mortos, comparecendo perante Deus para a execução do juízo escrito. Assim, João, o revelador, depois de descrever a ressurreição dos justos, diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Apocalipse 20, versículo 5. E Isaías declara a respeito dos ímpios: serão amontoados como presos numa masmorra,
e serão encerrados num cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Isaías 24, 22. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Até a próxima leitura.